Senhor Jesus. Amém? É bom estarmos reunidos aqui nesta noite para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Noite fria, o dia todo chuvoso, mas Deus suspendeu as chuvas para que nós pudéssemos chegar até a sua casa, glória a Deus, né? Graças a Deus. Então louvamos a Deus pela sua palavra, pela sua presença conosco, pela sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, e os versículos 12 e 13. 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem sentar. Então gostaria de meditar sobre quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Nós sabemos muito bem disso, né? O profeta Jeremias aí falou da parte de Deus essas palavras tão maravilhosas e tão poderosas a respeito do povo de Israel naquela época e também a respeito da igreja hoje. Quando nós procuramos ao Senhor, insistimos, né? Persistimos em buscar ao Senhor, o encontraremos, o achamos, né? E Ele vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, vem nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa onde estivermos, né? O povo de Israel estava no cativeiro, na época em que Jeremias escreveu essas palavras aí. E aí o povo deveria buscar ao Senhor, e certamente, mesmo no cativeiro, acharia, o encontraria, né? E é verdade que Deus tinha um plano maravilhoso para o povo de Israel. E o povo só foi para o cativeiro porque desobedeceu a ele, todos nós sabemos, pela desobediência do povo a Deus. Mas mesmo no cativeiro, Deus enviou os seus profetas para falar com eles, para trazê-los de volta para si, né, para a sua comunhão. E aí nós temos, se eles buscassem, como o profeta disse, ao Senhor, eles o achariam. Assim como nós hoje também, quanto mais buscarmos ao Senhor, mais Ele vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Época em que continuar buscando a Deus, crendo em Deus, né? Vivendo uma vida íntegra e digna diante dele, está muito difícil. Porém, Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós buscamos a Deus, certamente nós o encontraremos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel, quando estava lá no cativeiro, Deus não os esqueceu de maneira nenhuma. Eles estavam lá, mas Deus os amava grandemente. Apesar de ser um povo rebelde, mas Deus os amava. O cativeiro foi para o próprio bem do povo de Israel. Muitas vezes hoje, né, nós não passamos por cativeiro, mas passamos por dificuldades, lutas, angústias na vida, e isso Deus nos coloca para que possamos ver a sua mão em nosso auxílio, para que possamos ver que Ele quer nos abençoar, quer nos ajudar, é para o nosso próprio bem. E quando nós buscamos ao Senhor a respeito de qualquer coisa que estamos passando, Ele vai sempre falar aos nossos corações, Ele vai sempre nos encontrar, vai nos ajudar a voltar para Ele, e aí de todo o coração Ele vai nos abençoar para a glória de Deus, como abençoou o povo de Israel, tirando-os, né, depois de 70 anos do cativeiro. Portanto, não devemos ficar desesperados de maneira nenhuma, em qualquer situação em que estivermos, porque o Senhor está conosco. Se o buscarmos de todo o nosso coração,
Ele vai nos responder, Ele vai nos ajudar e nos abençoar para a glória de Deus. Amém? Devemos também buscar a Deus, né, em qualquer situação, seja na tristeza ou seja na alegria. Devemos buscar o nome do Senhor Jesus, sabendo que Ele está sempre presente em nossas vidas. Se buscarmos somente o Senhor, né? Buscar somente o Senhor não é buscar somente para as nossas necessidades. Geralmente, a igreja de Cristo hoje costuma buscar a Deus apenas quando tem necessidade. Isso é um fato, infelizmente tem acontecido muito, né? Buscamos a Deus, buscamos muitas coisas em primeiro lugar e deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar. Quando vemos que não tem mais, né, saída, aí vou buscar a Deus, né? Preciso disso, estou precisando do Senhor. Na necessidade, na dificuldade, nós sempre estamos buscando a Deus. Porém, né, devemos buscar a Deus em toda e qualquer situação, seja na dificuldade, nas tristezas, nas angústias, ou também na alegria. Tem muitos também que, quando estão alegres, abençoados, também não buscam a Deus, e aí também não são achados por Ele. Então, devemos buscar a Deus, procurar Cristo, né, desistindo de tudo que está ao nosso lado, renunciando todas as coisas vãs, todas as obras vãs da nossa vida. Devemos renunciar e buscar a Deus, porque o Senhor, Ele vai deixar ser achado por nós. Nós o vamos encontrar, porque Ele disse, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se buscar a Deus, nós vamos encontrar. Não devemos buscar a Deus apenas porque, como se fosse um sistema de doutrinas. Eu vou obedecer a esse sistema aqui para que Deus esteja comigo. De maneira nenhuma. Devemos buscar a Cristo porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e deve estar conosco sempre e a gente com Ele, né? Então, quando nós buscamos assim com interesse de coração, nós vamos encontrá-lo para a glória de Deus. E aí achei uma frase muito interessante que diz assim: não basta procurar uma fuga do inferno, mas busca a Cristo, que é o céu dos crentes, né? Louvado seja Deus. Então não devemos, tem muita gente que vai à igreja, né? Procura ir aos cultos para se livrar do inferno. Tem gente por aí que pensa assim, né? Eu fazendo isso, ou fazendo aquilo, obedecendo isso, obedecendo aquilo, eu não vou para o inferno. Mas devemos buscar a Cristo, porque Cristo nos garante a vida eterna. Só por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também nós podemos observar que muitos buscam apenas os benefícios e não buscam a Cristo com interesse de coração, né? Irmão, ore por mim, eu estou precisando. Aí o irmão ora, Deus abençoa, e aquela pessoa recebe a bênção e não volta mais, vai embora, né? Quantos testemunhos já tenho escutado por aí de pessoas assim, que vai em busca da bênção e não do abençoador. Nós, pelo menos, nós devemos ser o contrário, devemos buscar o abençoador, estar com ele sempre, porque sempre teremos a sua bênção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o doador de todas as bênçãos, de todos os benefícios. Inclusive, Ele é o doador da nossa vida, da nossa salvação. Louvado seja o nome de Jesus. E aí nós sabemos, irmãos, que não devemos buscar apenas um sinal. Tem pessoas que por aí que buscam um sinal, como na época de Jesus, né, pediram para Jesus fazer um sinal. Mas nós devemos saber, buscar a Cristo, porque Ele é o único sinal que nós temos para a nossa salvação. Ele é o único que pode nos salvar e salvar toda a humanidade. Então devemos buscá-lo porque Ele é o Salvador, né? Ele que dá a vida eterna a cada um daqueles que o busca. E por fim, quem busca Deus, o encontra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem busca Deus o acha, né? Não importa a situação que nós estamos passando, quando nós buscamos a Deus com o nosso coração compungido, inteiro diante dEle, renunciando às coisas do mundo, certamente o acharemos, e Ele nos abençoará para a glória do seu poderoso nome.
Deus ouve as nossas orações. Estava ali os irmãos orando e eu dizendo, Deus ouve as nossas orações, Deus responde às nossas orações. E nós oramos com fé, crendo que Deus responde às nossas orações. Se a gente ora e não crê que Deus responde, não adianta nem orar, não é verdade? Então Deus responde, nós cremos nisso absolutamente. Ele está nos ouvindo. E Ele disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então Ele está ouvindo as nossas orações e certamente vai responder. Todas as orações que foram feitas nesta noite, todas as orações que nós fazemos no oculto, no nosso quarto, na nossa casa, onde estivermos, Deus ouve e Deus responde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso traz a nós a sua comunhão. Se nós oramos, se nós buscamos, se Deus nos responde, nós estaremos em comunhão com Ele. E Ele vai também nos abençoar, trazer tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Primeiro, como eu já falei, a salvação eterna das nossas vidas. E segundo, vai nos ajudar naquilo que for que estivermos necessitados na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Então, irmãos, se nós ainda não cremos, que Deus pode nos ajudar e nos abençoar, que Deus pode responder nos nossos corações, se não cremos que se buscarmos a Ele, nós o encontraremos, então precisamos nesta noite buscar a Deus, e pedir misericórdia a Ele, porque Ele é aquele que se deixa encontrar quando nós o buscamos. Amém? Que Deus, pois, aplique a sua palavra em nossos corações nesta pequena e simples meditação. Amém? Passa a palavra de volta a quem de direito.